Recebam com muito carinho o pastor Gustavo, que está ministrando essa palavra poderosamente para as nossas vidas esta noite. Amém? Ó, a palavra é bênção, fica ligado. Não esquece desse negócio. Amém. Fica aqui, pastora. Amém. Gostaria que as mulheres pudessem ficar de pé, nossas irmãs. Amém. Vou usar a pastora Janaína como representação de todas essas mulheres, essa também que tem sido uma mãe espiritual de muitos daqui que aqui estão. E também te dizer, tá, amor? Tem sido uma mulher, uma mãe maravilhosa, uma serva de Deus, uma conselheira. E aconselho você que já é casado, elogiar a quem você ama. Eu não pude fazer na parte da manhã por conta da correria, mas conversando ao carro com ela, meio que me intimou, brincadeira. Não, falou comigo, mas é sempre bom honrar as pessoas que caminham conosco. E a pastora Janaína, tanto a pastora Ju que está ali também, tem sido orientadoras, mulheres que Deus move para mover outras mulheres. E nesse dia que se passou, que não é um dia específico, o dia da mulher é todo dia, até porque as mulheres são especiais, amém? Amém. Então você que é mulher, incline sua cabeça, faça assim para receber com a sua mão para frente, e você que é homem, aí, estenda a sua mão para elas, amém? Ah, não é minha esposa, não é minha noiva, mas estende, porque quem entrega, recebe, irmão. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite, Senhor, Pai, desejar a todas as mulheres que caminham, Senhor, na Tua presença, e aquelas que irão caminhar, Senhor, um caminhão de bênçãos vindo diretamente do céu. Pai, que elas possam ter discernimento, entendimento, sabedoria, Pai, para alcançar tudo aquilo que o Senhor já tem derramado para a vida delas, para a casa delas, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, continua trabalhando, fortificando, porque, Senhor, ser cabeça é uma grande responsabilidade, mas também ser o pescoço, o elo de sustentação do cabeça, Senhor, muitas vezes pesa, Senhor. Então eu te peço, continua cobrindo essas mulheres, continua fortificando a jornada das tuas filhas, Senhor, Pai, porque todas as mulheres que estiveram na posição a qual o Senhor preparou, nenhuma delas, Senhor, nenhuma delas saiu de mão vazia. E nós, como homens, como sacerdotes, como os irmãos em Cristo, igreja, desejamos a todas as mulheres sorte de bênção, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tome seu assento, em nome de Jesus. Quantos têm um sonho aqui? Quantos têm um sonho? Quantos sonham aqui? Obrigado. Quantos sonham? Mas quando falamos de sonhos, eu preparei um tema para essa noite que vai de encontro ao nosso coração. Põe o tema aqui para mim, por favor. O tema é semeando sonhos e colhendo realidade. Diga, semeando sonhos e colhendo realidade. Mas o que é o sonho? Um sonho é algo que ele é fabricado num estágio que a gente não tem controle. O sonho, ele é fabricado fora da nossa jurisdição, que às vezes você não viu nada. Por exemplo, de ontem para hoje, de repente no teu sonho apareceu um carro, diga amém. Amém, irmão? Mas você não viu o carro, às vezes você passou o dia todo em casa, ou descansando, mas no teu sonho o carro apareceu. Tem sonho que, às vezes é aquele sonho de super-herói, você pula de um prédio para outro, já viu? Tem aquele sonho que você corre pra caramba e não sai do lugar. Tem aquele sonho que você parece o Flecha, está num lugar, daqui a pouco você pula para outro lugar, entra num quarto e saiu na praia, né? Tem sonho que você às vezes está sonhando que está caindo,
E de repente você faz assim e acorda. Ai, Jesus. Já viu? Quem já teve esse sonho, irmão? Todo mundo teve esse sonho que está caindo, né? Então o sonho, ele é fabricado numa atmosfera espiritual. É por isso que eu não falei isso de manhã. Cadê? A banda está aí? Estamos juntos, irmão? Então toca um negócio para frente. Não vem... Isso, irmão. Aí, Quando nós sonhamos, em Gênesis fala isso. Deus vê que Adão estava só, e aí Deus adormece Adão no profundo sono, John. E aí ele arranca da sua costela Eva, ou seja, parte dele, e forma a mulher. Então no sonho é lugar de receber coisas, amém, irmão? O sonho é lugar de fabricar coisas. É no sonho que Deus começa a semear coisas que nós vamos realizar no futuro. Então, quem sonha, conquista. Eu posso dizer que quem sonha, conquista. Mas qual o segredo de sonhar? É descansar. Fale para o seu irmão, você precisa descansar. Porque tudo isso aconteceu porque Deus falou para Adão: dá uma descansadinha aí, querido. Eu estou vendo que você está precisando de algo, então descansa em mim, que você descansando em mim, eu realizo os teus sonhos. Eita! Então hoje também é uma noite de realizações de sonhos. E o sonho, ele não está nessa atmosfera que nós vivemos. O sonho, ele ultrapassa a atmosfera natural. O sonho meio que ele é regido dentro do campo espiritual, porque é em sonho que Deus fala conosco. Às vezes você pode chegar num culto como esse, que para mim está maravilhoso, irmão, e ter um louvor, uma palavra, e você falar: Deus não falou comigo. Tu sentiu arrepio, mas você pode falar: Deus não falou comigo. Eu entendo, irmão, porque talvez nós não estejamos na mesma frequência de Deus. Então Deus, ele é muito sábio e entendido como ele é. Ele decide às vezes baixar o nível para poder falar conosco. E talvez a maneira mais fácil para a gente entender é sonhando. Então Deus visita o sonho e te diz o que vai acontecer. Então Deus começa a produzir, a gerar sonhos em você que você não entende hoje. Por exemplo, a semente. A semente, ela cresce embaixo da terra. Antes dela se tornar uma árvore, antes dela dar fruto, ela primeiro começa a crescer para baixo. Então o fato de a gente não estar vendo, não é sinal que não está crescendo. Então olhe para o seu irmão e fale assim: está crescendo, mas você não está vendo. Fale para o seu irmão: está escondido, mas está crescendo. E existe uma coisa muito interessante, que algumas sementes, elas precisam ter a casca removida. Diga por quê? Porque a casca impede o crescimento. Existem sementes que elas têm a casca dura, e se você não arrancar ela não brota. Então hoje é uma noite que Deus vai arrancar a tua casca. Olhe para o seu irmão do lado, dê um sorriso para ele, fala assim: ei, cascadura. Hoje Deus quer visitar o teu interior. E quando nós falamos sobre isso, eu quero dizer que o sonho também, ele independe do tempo. Olha como é, que Deus é poderoso. Deus visita Abraão, lá pelos seus tantos anos de idade, e ele fala assim, ainda é Abrão, que depois se tornará Abraão. Deus visita ele e fala assim: eu te farei grande, eu te farei pai de multidões, você será um cara abençoado, abençoados serão os que te abençoarem, amaldiçoados serão os que te amaldiçoarem, eu te farei grande sobre a terra. Só que ele não tinha filho, então o presente dele não batia com o futuro. Então já olhe para o seu irmão do lado, pegue o seu dedão de profeta, isso, aponte para ele, aponte para ela e fala assim: o teu presente
não determina o teu futuro. Não é porque você não está vendo que não vai ser. Não é porque você não está sentindo acontecer que não vai ser. Deus está fazendo e te dando um crescimento invisível. Eu preciso dizer, é melhor estar escondido crescendo do que aparente secando. Então semente, Deus esconde. Então é por isso que às vezes Deus tira alguém de cena, irmão. É por isso que às vezes Deus tira a gente do palco, Deus tira a gente do altar, Deus tira a gente da cadeira, porque Ele quer nos esconder, irmão. Porque quem conhece o que é um cofre aqui? Quem já viu um cofre? Quem já viu um cofre, amém, irmão? Estamos no mesmo mundo? Quem já viu um cofre? Levanta a mão. O que o cofre faz? Guarda coisas preciosas, de valor, sim ou não? E só quem tem o código tem o acesso, sim ou não? Já pegou? Talvez você esteja guardado, mas é Deus que tem o código. Talvez você esteja guardado, mas o dono tem o código. E você é tão precioso, é tão preciosa, que Deus decidiu agora te esconder. Ei, essa mensagem não é humanista não. Eu só estou te falando que Deus te ama a tal ponto de te tirar de uma posição que te estrague. Então tem hora que Deus tem que nos arrancar de uma cadeira, de uma prateleira, de uma posição, para a gente não se perder. Porque é assim que Ele faz, por amor à nossa vida. Ele às vezes nos tira do cenário, irmão. Por amor às nossas vidas, às vezes Ele fala assim, não vai fazer. Mas Ele é tão soberano, Ele não duela com o seu caráter, porque ainda que você esteja num ambiente controlado com Ele, Ele dá o livre-arbítrio de você tomar a decisão que você quer. Ele constrói um lugar chamado Jardim no Éden, e coloca o homem lá, mas nesse jardim, possuía 3 árvores, repita comigo, a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal, e a árvore da vida, comigo, árvore da vida, a árvore do conhecimento e a árvore do fruto que se podia comer. 3 tipos de árvore. Uma que a gente podia comer diariamente, que nos alimentava a matéria. Uma outra que era a vida, que nos mantinha vivo. E a outra que era do conhecimento do bem e do mal, que se a gente comesse, a gente perdia o acesso às outras, sim ou não? E Ele construiu esse Éden, e mesmo assim, deixou essa árvore lá. Deus é tão bom, irmão, que Ele às vezes deixa, ou permite, que as coisas que possam nos derrubar estejam do nosso lado, para ver se a gente é maturo para conviver com algo que pode fazer a gente cair. Deus, Ele é tão poderoso que Ele não tira o bar da esquina, Ele deixa lá, Ele só fala para você, passa pela rua de trás. Ele só fala, não passa aqui não. Deus é tão bom que Ele não acaba com o prostíbulo, Ele não acaba com o carnaval, Ele não acaba com as companhias. Ele é tão bom que Ele deixa tudo, porque Ele podia exterminar tudo, irmão, para a gente não ter essa tentação. Ele podia queimar o celular, para a gente não ver besteira. Ele podia queimar a TV, Ele podia fazer tudo isso, mas Ele deixa lá e fala assim, eu confio nele, eu confio nela, eu sei que Ele não vai mexer com isso. Olha aqui, que Deus maravilhoso, que Ele fala assim, ó. E tem pessoas que conseguem em Deus ativar um ambiente tão forte, Josué, que Deus fala assim, ó, observasse aí o meu servo Jó, esse é íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha que maravilhoso, tem pessoas, tem filhos que Deus fala assim, ó, esses são meus exemplos. E essa é uma noite de Deus exemplificar coisas. Então olhe para o seu irmão do lado, eu sei que é didático e às vezes é chato, se não tiver ninguém bonito do seu lado, olhe para mim, mas não deixe de falar, diga assim, há esperança. Diga, há esperança. Põe aqui para mim, Jó, capítulo 14, versículo 7. Diz assim, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará,
e não cessarão os seus renovos. Deixa lá, por favor, não avança não. Quando ele fala sobre árvore, e eu falei sobre semente, sobre colheita, sobre semear sonhos para colher realidades, a gente precisa entender o que Deus deseja da nossa jornada. E quando falamos de entender o que Deus quer, a gente precisa saber como Deus nos insere em alguns cenários. E entendendo que Deus tem um propósito para a gente, que Deus tem uma direção para a nossa vida, a gente precisa entender aonde Deus quer chegar. Nem sempre a gente vai conseguir, mas algumas coisas têm sinal. Deus dá sinais, amém? E aí quando nós lemos esse texto que vai falar, ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, se renovará. Vamos lá, nós estamos falando sobre semear sonhos, sim ou não? Agora, muitos de vocês, assim como eu, já tiveram algumas dessas árvores cortadas. Nós já fomos cortados em algum momento. Alguém um dia falou para você, isso não é para tu não. Alguém falou para você, não, isso não te cabe, isso não é para você, você que vai ser isso. Alguém um dia cortou essa árvore e falou assim, não vai crescer, não vai dar fruto. Aí você pegou o teu galho e ficou quieta. Você pegou o seu tronco cortadinho e ficou lá. E aí o tempo te envelheceu, irmão. O tempo te deixou antigo. E aí por muito tempo você foi aquela árvore que serviu de mesa e não de sombra. Porque a árvore cortada só serve de apoio. Porque a árvore inteira ela serve de suporte. E aí o texto diz, se for cortada, não cessarão o seu renovo. E eu preciso te dizer, posso falar? Posso falar? Tem hora que Deus precisa cortar. Tem hora que Deus permite que a gente seja cortado. Diga para quê? Para a gente voltar mais forte. Porque a poda é a autorização de Deus. Todo homem que trabalha nessa parte de agricultura, às vezes precisa fazer uma poda. E essa poda faz com que o primeiro corte, com que esse corte, quando ele volte mais forte. Então diga para o seu irmão, estou voltando mais forte. Diga, estou voltando mais forte. Versículo 8, vai dizer assim, se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, versículo 9, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. É simples, o texto vai dizer, que, volta o 8 por favor, vai dizer assim, se envelhecer a sua raiz, por quê? Por falta de nutriente, por falta de quem regue, por falta de quem cuide, e aí diz, se o seu tronco morrer, aí o versículo 9 vai dizer, ao cheiro das águas, você vai lembrar agora, às vezes nem choveu, a gente já sente o cheiro da chuva, terra molhada, sim ou não? Você não sabe que vai chover? É sobre isso que o texto está falando. O texto está falando só do cheiro. Ai, você não pegou. Só o cheiro das águas você brotará. Então você não precisa de coisa grande, você precisa só do cheiro. Você precisa só da resposta de Deus dizendo, eu estou contigo. Porque você já está esperando o fruto, mas Deus está falando, eu estou chegando ainda para a raiz. Eu estou chegando ainda para restaurar o que se secou. Eu estou chegando ainda para animar onde estava triste. Eu estou chegando ainda para fortalecer o que estava fraco. Eu estou chegando para transformar o que era infértil em fértil. O cheiro das águas, o início do movimento. Aí ele fala, dará ramos como uma planta. Aí ele está dizendo, só o cheiro das águas. Somente o cheiro das águas, o início do movimento, vai fazer você crescer como planta. Porque a árvore, ela não começa como árvore. Ela começa como raiz, ela começa como semente,
E aí dá uma plantinha, sim ou não? E essa plantinha, ela é forte, irmão. Tu quebra o galho dela assim, ó, ela ainda está verdinha, irmão. Tem umas que você quebra, ela fica só marcadinha, mas ainda fica forte, já viu? Então, lembra de você quando se converteu? Lembra de você quando começou nos caminhos do Senhor? Você era uma plantinha, irmão. Você varria, você colhia, você vinha em tudo culto, você orava. Por quê? Porque a planta é forte. Ela tem um poder de crescimento muito forte. Então o que ele está dizendo aqui? Só pelo pequeno movimento do cheiro das águas, Deus vai te fortalecer de tal maneira que você vai começar a se movimentar como uma planta nova. Então olhe para o seu irmão, você vai brotar de novo. Fale para ele, você vai brotar de novo. Mais um versículo, 10. Não, fica lá no 9, perdão. E aí só você entendendo que quando a gente entende quem a gente é em Deus, fica mais fácil. Mas como entender quem a gente é em Deus? Como entender esse movimento que Deus está fazendo? Jeremias capítulo 14, 17. Põe para mim aqui, 17 e 7. Vai dizer assim: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Fica aqui comigo. Bendito é o homem que confia no Senhor. Diga, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. A que esse texto está falando? Esse texto ele está sendo mais profundo do que parece. Porque, por exemplo, quem tem carro vai saber. Quando você chega no posto de gasolina, você bota lá, sei lá, R$100, você sabe que vai de um lugar a outro, sim ou não? Porque a confiança é que tem gasolina, né? Sim. Mas eu estou usando uma analogia. Essa confiança é você caminhar sem ter gasolina. Essa confiança que o texto está dizendo, mesmo que você não tenha os R$100 para botar, você vai botar a mão no capuz e você vai chegar onde tem que chegar. Eu já meti a mão no gás e durou 6 meses. Você entende? Porque a confiança no Senhor faz você alcançar lugares e maravilhas que você não alcança normal. Por isso ele está dizendo, bendito é o homem que confia. Eu confio, botei a gasolina, cuja confiança é o Senhor. Mesmo que tiver pouco, você vai chegar onde tem que chegar. Porque não é sobre a gasolina, é sobre quem multiplica a gasolina dentro do motor. Porque Ele é a máquina que nos faz mover. É sobre essa confiança que o texto está falando. Versículo de número 8, perdão. Avança aí, 8. E ele diz, porque será como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Ele está dizendo que essa confiança no Senhor, ela é tão específica que quando você é inserido num ambiente que Deus te colocou, as suas raízes procuram a água. E a água é o fator determinante para uma árvore não secar. Então, essas raízes vão se estendendo para a árvore, para as águas. E eu não sei vocês, irmão, mas você já chegou num ambiente, você já viu, deve ter visto, ou chegou num ambiente que às vezes está desértico. Eu só vi uma árvore no meio do deserto. Quem já viu uma foto assim? Uma árvore no meio do deserto. Aí você fala assim, meu Deus, essa árvore no meio do nada. Como é que essa árvore está aí no meio do nada? No meio do nada para a gente. No meio do nada para a gente que está olhando a parte de cima. Mas para baixo, ela já procurou a fonte que mantém ela de pé. Eu já estou profetizando para pessoas aqui essa noite, que vão ouvir uma frasezinha assim, ela chegou aí do nada, ele chegou aí do nada, e Deus está falando, não, sou eu que estou alimentando as raízes, essas águas que estão sustentando, ele e ela de pé, sou eu não apareço, mas eu sou.
aí, eu até falei um dia aqui numa pregação, falei do jarro que a pastora botou, da planta, dentro de casa, que secou, lembra? Que a folha ficou amarela. E aí a pastora botou, vou contar rapidinho, a pastora botou um jarro, uma planta bonita. Só que a pastora, vocês sabem, né? De vez em quando o TDAH ataca. Deixa eu molhar a palavra aqui, ver se ela não está aqui. Se eu falar mal dela, vocês não contam não. Só que a pastora ela achou que a planta bebe água na geladeira. Aí não botou a água para a planta. Eu estou vendo a bichinha fazendo assim, ó, se inclinando, ficando amarela, Josué, as folhas tudo amarelas. E eu falei, Jesus, tem alguma coisa errada aí, né? Aí começou a cair as folhas. Aí eu falei, ela está precisando de socorro, né? Aí eu fui lá, irmão, peguei a água, molhei. Mano, 2 dias depois, 1 dia e pouco, as flores começaram a ficar verdes. Só que o que impedia a planta de ficar com a folha verde? Era porque ela estava submetida a um ambiente, ao vaso. E às vezes ser vaso é estar submetido a uma restrição. Então cuidado quando você fala que é vaso. É melhor falar que é planta, porque planta não tem limite, vaso tem limite. Então essa planta estava inserida num ambiente que o que limitava ela era o jarro, o vaso. E aí as raízes não se expandiam, não tinham contato com aquilo que podia alimentar. Então o que está acontecendo na minha e na sua vida? É que às vezes nós estamos presos numa estrutura que não deixa a gente crescer, e às vezes essa estrutura se chama mentalidade. Então hoje Deus vai destruir o vaso da mentalidade para que você cresça, para que você alcance a fonte das águas. Porque eu não estou dando fruto? Porque o ambiente que você está reduzido, a raiz não tem força para gerar fruto. Aí Deus vai fazer o quê? Vai quebrar o seu jarro, vai te mover de lugar, vai te plantar no lugar, e você vai frutificar. Tem gente com quintal que tem planta em casa, irmão. Tem gente que tem quintal de terra, mas a planta está no vaso. E não espere que a planta no vaso dê a mesma coisa do que aquela que foi inserida na terra. Pegou? Aí ele diz: a folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, porque ela não deixa de dar o fruto. É simplesmente assim. Já viu? Vou falar aqui, se você estiver passando por isso, você só ri, que eu já vou entender. Você olha para o dólar, você olha para as empresas, tudo dando errado, tudo alto. Você vai no mercado, tudo alto. Sim ou não, irmão? Você olha para o governo, não está muito firme. Sim ou não, irmão? Você olha para as coisas, não estão direitas. Sim ou não, irmão? Sim ou não? É, né? Sabe por quê? Porque você está no vaso. Porque se você tiver inserido aonde Deus te plantou, não se preocupa com o externo. Pode estar pegando fogo lá fora, mas quem sustenta a tua árvore se chama Jesus Cristo de Nazaré. E eu preciso te dizer, não vai faltar fruto, não vai faltar força, não vai faltar folha, não vai faltar quem possa ser alimentado pelaquilo que você produz, porque você não é submetido por alguém que vai pegar o copo e derramar a água sobre o vaso. Você vai ser inserido no lugar aonde as suas raízes estão conectadas a uma fonte interna de água viva, que te sustenta, que vão dando pancada, mas você está em pé. O vento te sacode, mas você está firme. Jogam pedra para arrancar o teu fruto, mas você está lá, porque aquele que te sustenta tem a fonte de águas vivas. Uau! Versículo 9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Às vezes nós escolhemos e pensamos que aquilo é bom para a gente. Às vezes nós selecionamos coisas, lugares, pessoas, e fala assim, tá bom. Mas são escolhas movidas acerca do emocional, acerca das emoções. Nós escolhemos porque simpatizamos com pessoas, com coisas, com situações, e nós somos seres humanos, nós vamos errar, irmão.
Mas o texto está dizendo que o coração é enganoso. Mas existe alguém que conhece. Porque o texto está dizendo: quem conhecerá? E aí no versículo 10 ele responde. Versículo 10 vai dizer assim: eu, o Senhor. Meu Deus. Esquadrinho o coração e provo as entranhas. Posso falar? Tem muita gente que Deus vai remover da sua vida, porque existem gabinetes que você não sabe sobre você. Muita gente Deus vai tirar, muita gente Deus vai separar de você, porque Ele esquadrinha e conhece o teu coração. E talvez o que estejam fazendo e agindo contra você, Deus não está gostando. E por amor a ti Ele vai te separar. Ele vai separar a semente da terra, irmão. Ele vai tirar o vaso do lugar, Ele vai mover, porque Deus é desse jeito. Aí diz: eu provo as entranhas. Sabe o que é entranhas, irmão? É as partes mais íntimas. É alguém que faz assim, ó, vem aqui, irmã. Vem aqui, irmã. Fica com vergonha não aqui. Isso, vem aqui. Só um ato só, eu sei que você não gosta muito. A paz do Senhor, irmã. Aí você vai embora. Na frente é uma coisa, mas por trás é outra. Deus visita um entendimento de quem sorri para você, mas te apunhala por trás. É isso que Ele está dizendo. Eu visito quem você não pode visitar. Eu visito o interior que você não visita. Por isso, eu conheço quando é coração de carne e quando é coração de pedra. Aí Ele está dizendo: e a isto para cada um, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Fruto das suas ações, repita: fruto das suas ações. E se Ele falou fruto, é porque tem árvore, sim ou não? E se Ele falou que é fruto, tem árvore e tem semente, sim ou não? Então olha para o seu irmão e fala assim: ei, você é semente. Entendeu por que você precisa semear sonhos? Entende por que você precisa semear para que eles se tornem realidade? E de tempo em tempo, Deus deseja que você semeie sonhos, para que você colha a realidade. As realidades são os frutos, mas as sementes precisam ser semeadas. De tempo em tempo, Deus tem que te levar à seara para soltar sementes. Existem muitas sementes que estão dentro de nós, e se a gente não cuidar da maneira certa e depositar no tempo certo, elas, em vez de parar no lugar do cultivo, elas vão parar no cemitério. E eu e você não podemos ser responsáveis de tornar o cemitério o lugar mais rico da face da terra, porque lá existem faculdades que você não fez, lá existem empresas que você não criou, lojas que você não abriu, sociedades que você não fez. No cemitério é o lugar mais rico, irmão. Quer dizer, na terra, que existe um lugar mais rico, que a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. E aí, entendendo sobre semente, agora nós vamos começar a mensagem, amém? Foi a introdução. Marcos capítulo 4, versículo 8. Diga assim para o seu irmão: prazer. Faz assim com ele, vê se ele é crente, isso. Faz assim, isso. Diga assim: prazer, semente. Prazer, semente. Prazer, semente. Diga assim: e outra caiu. E outra caiu. Repita comigo: e outra caiu em boa terra. E deu fruto, que vingou, cresceu e produziu 30, outros 60 e outros 100 por um. Então eu preciso dizer: a semente não escolhe terra, é a terra que escolhe a semente. Pegou? Então agora nós vamos para os textos. Gênesis capítulo 37, versículo de número 23. Aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a sua túnica
túnica de várias cores que trazia. E tornaram e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. E levantaram seus olhos e olharam. Eis que via uma companhia de ismaelitas, que vinha de Gileade, com seus camelos, e traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vamos vender a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata, e os ismaelitas, os quais o levaram José para o Egito. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos bendizer o teu nome. Esta é a palavra que o Senhor preparou para essa noite. Pai, obrigado pela introdução, por tudo que o Senhor já está falando ao nosso coração. Essa é uma noite que nós precisamos que o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós te pedimos, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda ao Senhor. Esse texto é bastante conhecido, fala acerca de José, é um dos temas mais comentados sobre a Bíblia. Um rapaz que tinha seus irmãos, um homem que tinha a obrigação, segundo o pai, de gerenciar a sua fazenda, o seu gado, o seu rebanho. E a missão, John, era simples: pegar as informações de como estava acontecendo e trazer para o pai. A informação não era sobre os irmãos, a informação era sobre a atuação, sobre como funcionava o que o pai entregou na mão dos irmãos. Então, toda vez que acontecia alguma coisa dentro do contexto da fazenda, da família, José trazia a informação para o seu pai, dizendo: pai, hoje meus irmãos pegaram, subiram com o rebanho, eles comeram, mas algumas ovelhas não comeram, desobedeceram, algum lobo comeu alguma ovelha, e ele trazia essa informação para o pai, dizendo: hoje foi tranquilo, não teve nenhuma alteração, o serviço foi excelente. Então essa era a informação que José fazia, gerenciando essa fazenda do pai. Por isso, por trazer e fazer as suas operações tão boas, ele cai ao gosto do pai, ao ponto da Bíblia nos relatar que ele era mais amado. Mas ele não era mais amado porque era melhor, ele era mais amado porque o que ele foi chamado para fazer, ele fazia por excelência. Então já olhe para o seu irmão do lado e fala assim: Deus não tem preferidos, mas Deus dá um amor especial para aqueles que obedecem. Deus tem um cuidado especial com aqueles que obedecem. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele escolhe para quem ele vai dar segredo, irmão. 12 discípulos, mas Jesus só falava com 3 acerca do segredo. E quando ele queria um segredo muito íntimo, ele conversava com Pedro. Ele não faz acepção, mas ele escolhe quem vai entregar a chave. Então essa noite é a noite de pegar intimidade com Deus, amém, irmão? O texto diz que a intenção dele era trazer ao pai informações sobre tudo o que estava acontecendo. E nessas indas e vindas de José, trazendo informação para o pai, o contexto vai dizer que ele começou a fazer tudo com bastante excelência, porque ele fazia. E isso gerou nos seus irmãos um incômodo. Porque eu não sei você, irmão, mas às vezes você chega num trabalho, numa faculdade, você não faz nada a não ser o que é certo, e gera incômodo, irmão. Porque quando a gente quer denunciar alguma coisa errada, a gente não precisa falar, é só a gente fazer o certo. Você fazendo o certo já denuncia quem está errado. Tem gente que rouba tempo do patrão, rouba dinheiro do patrão. Você não rouba, você já denuncia quem rouba. Então, o fato de estar fazendo o que é certo vai denunciar quem está errado. E era isso que ele fazia, o que era certo, o que o pai tinha pedido.
Então, quando ele começou a fazer isso, gerou em seus irmãos um certo desprezo. A Bíblia vai falar que eles já não suportavam olhar cara a cara, eles já não suportavam já ter uma visão, um encontro amigável. Eu não sei vocês, irmão, mas comigo já aconteceu isso, irmão. Quando você decide fazer o que Deus está mandando, irmão, infelizmente vai ter gente que vai te odiar. Infelizmente vão ter pessoas que não vão concordar, que não vão de alguma forma entender. Mas o que mais importa é obedecer o Pai. Diga para você, irmão, o importante é obedecer o Pai, porque o Pai sabe o que faz. E o contexto vai dizer que neste movimento que ele fazia de gerência, Deus já tinha um plano. Diga, Deus já tem um plano. Diga, Deus já tem um plano. Diga assim, ô semente. Diga, ô semente. Deus já tem um plano. E diz que nesse movimento que ele fazia, Deus já tinha um plano, que era transformar um gerente em governador. Deus já tinha um plano de transformar um gerente, um cowboy, em governador. Mas não dá para usar corda, nem cuidar lá no governo, mexendo com gado. Então Deus precisa te desempregar de uma função para te empregar em outra. Você entende que Deus precisa te mandar embora de algum lugar para que Ele construa um outro lugar em você? Então, para Deus fazer com que José se tornasse o segundo na hierarquia do Egito, ele tinha que desaparecer e deixar de ser o primeiro, porque ele era o primeiro do pai, mas ele tinha que deixar de ser isso para a função que Deus tinha para ele. Então, Deus, pela sua grandiosidade, lembra, porque Deus não se esquece, mas eu estou parafraseando, lembra assim, é ele, o John, é John, amém? Aí ele fala assim, já sei, eu vou fazer do jeito que eu quero. E aí, num contexto vai dizer, que o pai, um dos dias, fala assim, vai lá, vê o que os seus irmãos estão fazendo, e traga para mim essa informação acerca deles, eu quero saber. E aí, diz que José chega, vai atrás dos irmãos, mas se perde. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Versículo de número 15, põe aqui para mim. 37:15. Os irmãos acompanharem comigo. Isso. Diz que o pai dá uma ordem para ele. E aí, ele vai em direção aonde os irmãos estavam. Porque o pai fala, vai lá aonde os seus irmãos apacentam e traga essa informação para mim. Só que ele chega no lugar certo, só que os irmãos não estão lá. Porque, posso falar, irmão? Às vezes Deus vai te mandar no lugar certo, você vai pensar que está errado. Às vezes Deus vai te mover para um lugar, o pai vai te mandar para um lugar e você fala assim, ué, mas não era para estar assim? Não era para estar de um jeito? Só que os irmãos não estavam no lugar que eles deveriam estar. Então já pega no teu coração aí, ainda que Deus te mande para um lugar, te mande fazer alguma coisa, faça o que Deus te mandou, porque já existe uma unção para esse lugar, já existe uma ordenança para esse lugar. Ainda que você não encontre o alvo vai te encontrar. O contexto vai dizer que ele chega no lugar aonde costumeiramente os seus irmãos cuidavam dos gados. Só que eles não estavam lá, estavam em Dotã. Vou chegar lá, em Dotã. Eles não estavam lá. Aí diz que e achou um homem. Então um homem acha José, porque agora ele está errante, ele está perdido dentro do propósito. O propósito era encontrar os seus irmãos, só que quando ele vai para lá, os irmãos não estavam. Então ele se perde porque ele procura os irmãos, mas não acha. Mas Deus já moveu um homem para estar lá. Deus já moveu alguém para encontrar aquele que tinha uma palavra. E aí diz assim, e achou
um homem, porque eis que andava errante pelo caminho. Então já pega isso aí. Você pode estar no caminho andando errado. Você pode estar dentro do caminho. Posso melhorar? Amém? Você pode estar dentro da igreja e não ser igreja. Você pode estar dentro da igreja e não ser crente. Até que você encontre um homem que te dê a direção. Pegou? Aí diz o contexto assim mesmo. Vai dizer que achou um homem. Você estava errante pelo caminho. E perguntou-lhe o homem: o que procuras? O mais interessante nesse texto é que o homem sabia quem era José, sabia quem eram os irmãos de José, e melhor de tudo, ele estava preocupado com a demanda de José. Então eu preciso te dizer, no lugar que Deus te mandou, já tem alguém preocupado com a tua demanda. Já tem alguém que se importa com a sua dor. A sua dor era fazer a vontade do Pai, era fazer aquilo que o Pai te mandou fazer. Então no lugar que Deus te mandou, tem alguém para te orientar. Esse homem, primeiro, se preocupa com a dor de José. Ele sabia quem era José, e ele se preocupa com quem é José, com as coisas de José. Versículo de número 16. Ele disse, José falando: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. Detalhe, esse homem conhecia José, mas para ele perguntar, para José perguntar para ele tinha que conhecer os irmãos, sim ou não? Então, se você quiser, pega aí, bota a tua mão para frente e receba. Deus já mandou alguém que conhece você, conhece a sua demanda e tem uma pergunta para a tua resposta. Tem uma resposta para a tua pergunta. Ele fala assim, o que ele fala? Versículo de número 17. Ele conhece, ele tem uma resposta e agora ele tem uma direção. O homem que Deus moveu para encontrar José no caminho errante, porque a gente pode ser obediente ao Pai e mesmo assim errar, mesmo assim se perder dentro da jornada, irmão. Porque às vezes a gente faz alguns movimentos que a gente fica, uau, o que está acontecendo? Não está casando, não está. Deus só mandou fazer. Quem já aconteceu isso? Que Deus já te mandou só fazer um negócio, você fala, Jesus, você falou que era só isso, agora está tudo fora do controle. Sim ou não, irmão? E aí ele disse-lhe aquele homem: foram daqui. Eles estão dizendo, eles não estão mais aqui. Ele estava dizendo para José: esse lugar que eu te encontrei agora, José, é lugar de mudar a rota. Deus preparou alguém para te encontrar quando você estava perdido, para te dar um destino e uma rota diferente. Mas esse alguém conhece tanto de você e tanto dos seus, que vai te mover para o lugar certo. Aí ele diz assim: porque ouvi eles dizerem, vamos a Dotã. E José, pois seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Dotã, o nome Dotã significa 2 poços, 2 fontes, 2 destinos. Então tudo que Deus queria fazer agora era mudar o destino, era matar o fazendeiro, para que agora o governador começasse a crescer. Mas se ele continuasse na terra do seu pai, eu falei que ele era o quê? Semente, sim ou não? Sim ou não? Ovelha faz o quê? Come semente, come mato, come planta. Então se ele fica na terra do pai, da terra, ele ia ser alimento da ovelha. Então tem hora que Deus tem que te arrancar daqui e te colocar aqui, porque aqui você vira alimento e aqui você vira sustento. Você não pegou não? Aqui te matam, mas aqui você traz vida. Então não dava para ele crescer aqui. Então Deus agora fala: eu vou ter que te mover para Dotã, porque lá em Dotã eu vou mudar o teu destino. E em Dotã você vai ter que decidir qual fonte você vai beber: a fonte do fazendeiro ou a fonte do governador.
Qual poço você vai beber? Qual tipo de água você vai beber? A água do teu passado ou a água do teu futuro? E aí ele precisa chegar em Dotã. Diga para você, irmão, você precisa chegar em Dotã. Você precisa chegar no lugar da escolha. Você precisa chegar num lugar onde você vai decidir ser o velho ou ser o novo. Volta para mim lá, por favor, no versículo de número 23. 23, ainda do 37, 23. 23. Isso. Aconteceu que, agora vocês entenderam o texto, né, irmão? Estamos juntos? Está comigo? Amém? Aconteceu que, chegando os seus irmãos, tiraram a túnica de José. O que é a túnica de José? Essa túnica de várias cores fazia com José. Identificava que ele era o gerente do pasto. Então, para você chegar aonde Deus quer que você chegue primeiro, Ele vai ter que te tirar a tua veste antiga. Porque é difícil, às vezes, a gente entender que Deus usa alguém para nos despir. Porque tem hora que Deus vai usar quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para tirar a identidade do velho homem. E às vezes a gente está tão apegado na túnica, porque conquistou que não quer largar. Aí Deus fala assim: eu vou levar num lugar que eles vão te arrancar, porque se não arrancar tu não vai. E aí arrancaram, porque essa túnica de talhar dizia que ele era o preferido, que ele era o amado do papai da terra, que ele era o fazendeiro querido. Estou dizendo aqui uma analogia, que ele era o gerente querido. Mas Deus não queria um gerente, Deus queria um governador, irmão. E não dá para ser governador com veste de vaqueiro. Então Deus precisa arrancar a veste antiga para te dar uma veste nova. O problema é que a gente está preso às estruturas, às coisas, e não deixa Deus trabalhar. A gente quer ser um rico com roupa de mendigo. A gente quer sentar no trono sujo. E Deus está dizendo: não. Para esse lugar aí muda a veste. Tira o chinelo. Muda o jeito de falar, de agir, porque nessa posição eu preciso que você se porte diferente. E às vezes a gente não dá muito crédito. Aí Deus fala: tudo bem, vou preparar uma Dotã para você. Você chegar lá em Dotã, você não vai ter nem escolha, vão te arrancar, porque o que eu quero você vai ter que fazer. E aí arrancaram a veste dele, ficou sem identidade. Então, no primeira jornada, Deus precisa arrancar o teu passado para mexer no teu futuro. Pegou? Deus quer arrancar o teu passado para mexer no teu futuro. Você será ainda o filho do papai da terra, mas agora você vai ser conhecido como filho do papai do céu. E aí eles arrancam essa túnica, essa identidade do filho querido, do gerente. Versículo de número 24. E o tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água. Vamos lá, vamos entender esse contexto. Eles pegam José e arremessam nessa cova, mas esse tempo que agora José estava, era um tempo de seca. Então algumas covas estavam totalmente vazias, outras pela metade, outras dependendo da proporção cheias, e outras estavam em lama. Quando eles arremessam José, na cova, eles esqueceram que José era semente. Quando ele é arremessado na cova, eles estavam falando: e morreu. Mas Deus estava dizendo: agora vai nascer. Porque o que para uns são morte, para Deus é vida. Então o cenário não vai determinar quem você vai ser. O teu presente não determina quem você vai ser. Eu fiz uma analogia uma vez sobre esse texto, que algumas dessas covas elas ficavam vazias. Estar vazia não é sinal de não ter nada, mas tem um limite baixo de água. Às vezes estão só com aquela lamazinha, igual quando você limpa a caixa d'água. Quando você vê aquele lodozinho, essa lama, que ela ainda tem algumas coisas que podem gerar vida, mas ela não está totalmente seca. E eu fiz uma analogia uma vez que eu preguei sobre esse texto. Eu falei que quando José talvez foi jogado na lama, porque a cisterna como é que era naquela antiguidade? É um poço.
existe uma abertura lá em cima, sim ou não? Por essa abertura entra a luz, sim ou não? E quando essa luz bate na lama, quem já mexeu com lama sabe, vira um espelho natural. Então tem hora que Deus tem que jogar a gente nesse poço, permite que a gente chegue nesse poço, para a gente olhar quem a gente foi e ver quem a gente vai ser. E a lama, a água, ela tem o poder de fazer o espelho natural. Imagina, irmão, você dentro daquela cisterna olhando, meu Deus, eu acordei hoje filho do papai, e agora eu não passo de um prisioneiro, de alguém que foi rejeitado pelos irmãos, pelos aqueles que eu confiava, e me jogaram nessa situação. Mas eu preciso te dizer, quem não entende as coisas espirituais, era o propósito, que ele fosse inserido nessa cova. E aí, a partir dessa cova, o texto diz que elas estavam vazias. E aí o contexto é, existem momentos e lugares aonde a gente vai participar disso sozinho, irmão. Esse vazio não é só vazio da água, é o vazio de pessoas. Eu preciso te dizer, vão ter lugar que nos arremessam, que não vai ter ninguém para te dar uma corda. Já viu quando você puxa na sua agenda assim, ó, do WhatsApp, do telefone, tem muito nome, mas nenhum consegue te ajudar? Tem muitos amigos, mas nenhum consegue te tirar desse lugar? Nesse lugar, os seus contatos não te tiram. Dessa cova, os seus amigos não te tiram. Dessa cova, os seus familiares não te tiram. Dessa cova, Deus vai usar algo diferente. Versículo número 25. Depois, assentaram para comer pão. O comer pão é o sentar à mesa. Já viu quando alguém vê que você deu errado e fala assim, ih, fulano de tal caiu, se arrebentou, né? O comer o pão é falar, nós fizemos o que tinha que ser feito e agora está lá, se arrebentou. Está lá, já deu tudo errado, morreu. Esse comer pão eram os irmãos falando, já fizemos tudo o que tinha que fazer. Já estamos felizes porque ele não deu certo, porque ela não deu certo. Mas não sabia ele que Deus já tinha preparado, porque quando Deus manda, até o diabo obedece, irmão. Quando Deus manda, até o inimigo obedece. E aí o texto vai dizer que via uma companhia, via uma carreata, via um grupo de pessoas. Olha lá, eles levantaram os olhos e eis que vinha uma companhia de ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Eram os descendentes de Ismael, filho de quem? De quem? De quem? De Abrão com quem? Com quem? Agar. Era o filho da promessa? Mas era o filho do quê? Do resgate. Então, até que pareça errado, para Deus, Ele vai dar um jeito de te resgatar no futuro. Porque agora, os descendentes de Ismael vão ser os resgatadores de José, irmão. Uau! O texto diz que eles vinham de Gileade. Gileade significa lugar do testemunho. Lugar do testemunho. Fala assim para o seu irmão, vão testemunhar o que Deus fará na minha vida. Deus é tão justo, é um juiz tão justo, que Ele só julga a causa depois dela ter acontecido. Então eu preciso dizer, você precisa chorar para que você sorria, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa companhia de Gileade, que vinham de Gileade, que significa monte de testemunhos, carregam duas coisas. Eles vêm com seus camelos, que trazem comida, e eles trazem especiarias, a saber, bálsamo e mirra. Diga bálsamo e mirra. Diga bálsamo para a alma e mirra para o corpo. Então aquele que Deus moveu para te resgatar quando você estava no poço, vai trazer cura para a sua alma e cura para o seu corpo.
aquele que Deus moveu para te resgatar da situação, está trazendo também um remédio para as tuas feridas, porque depois que sai do poço, é difícil confiar em qualquer um, é difícil ter confiança que alguém agora pode te conduzir para o lugar, você vai forçado, mas de coração aberto não, porque você está ferido. Então Deus está falando, até a mão do inimigo sobre a minha autoridade vai trazer cura sobre você. Aí o texto diz que eles traziam bálsamo e mirra e iam levá-los para o Egito. Ou seja, eles agora tirariam José do lugar, diga, José, tirariam José do jarro para plantar ele. Pegou? E aí agora, versículo de número 26. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde e vendamos aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Segura aqui. Nesse lugar aonde Deus moveu alguém, que você está na cova, também é lugar de mudar a sentença. Já viu, irmão? Já viu? Quantas pessoas vocês conhecem, crentes que morreram? Eu conheço muitas. Por que morreram? Porque estavam aparentes, sim ou não? Então tem hora que é melhor estar no poço vivo do que do lado de fora morto. Então tem hora que Deus fabrica esses cofres aonde Ele nos guarda, que é precioso, para nos manter vivos. Você lembra do profeta Elias? Estava onde? Na cova. Estava onde? Na caverna. Estava Daniel na cova. Então tem lugares que Deus nos insere para a gente ficar escondido, sair de cena, porque é melhor estar escondido vivo do que aparente morto. Então o que Deus faz? Ele nos esconde por um tempo, para que alguém nos tire de lá, para que o propósito dele seja estabelecido. E aí diz que esse lugar, que a sentença era a morte, porque a intenção dos irmãos era, nós vamos matar ele, dar fim nele. Só que quando os ismaelitas, junto com os midianitas, chegam no território, eles olham e falam assim: não vão mexer com isso não, estou parafraseando, vamos fazer o seguinte, vamos vender eles para lá, e aí esse sangue traz da nossa mão. Então eu preciso te dizer, irmão, você não vai morrer não, preciso te dizer, você não vai morrer não, você não vai se acabar não, porque Deus já tem um escape para você, Deus já tem um método de te retirar desse poço, mas não é da sua maneira, é da maneira dele. O texto diz então que eles obedeceram. Versículo 28. Passando os midianitas, passando pois os mercadores midianitas, amigo, é amigo os midianitas? Era do povo de Deus? Não? Hein, Carlinhos? Era? Do que estuda a Bíblia? Era? É parceiro? É do contatinho? É do zap? É do e-mail? É da empresa? Os midianitas é? É não, né? Não preciso dizer, Deus já bancou alguém para te tirar de lá. Só que esse alguém não é quem você espera, é quem você precisa. Porque nem tudo que a gente espera é o que a gente precisa. Porque tem gente que tem dinheiro para abrir porta, mas não tem chave. Porque dinheiro não abre porta. Dinheiro não abre porta. Então tem coisas que Deus prepara para mim e para você, que é fora do nosso controle. O texto vai dizer então que tiraram e alcançaram José. Você sabe como é que, eu não falei isso de manhã, mas vou falar agora. Prepara a ceia aí, irmão. Prepara em nome de Jesus. Prepara o ambiente. Sabe como se tirava alguém da manutenção da ceia? Era assim:
quando se era muito pobre, cada um tirava um pedaço do pano, rodava o pano e dava nó de tamanho em tamanho. Os presos chamam de Tereza, não sei porquê. Mas o pano era amarrado um no outro e davam nós, para que esses nós servissem de apoio para subir. Assim que o preso faz quando quer fugir, ou quando tenta fugir. Mas naquela época era assim que se fazia. Dobrava-se, quando era-se muito pobres, dobrava e não tinha corda, dobrava-se os panos, e o pano passava por trás das costas, dava um nó aqui, e a pessoa que estava lá te puxava. E aí eles iam te resgatando, te puxando. Pega isso. Os mercadores midianitas tiraram José da cova. Faz sentido para você que Deus pode usar alguém que você não espera para te tirar do lugar que você está? Talvez você esteja esperando que Deus venha de um jeito, Ele está vindo do outro. E detalhe, ser tirado pela corda marcava o corpo, ser tirado pelo um pano não marcava, porque era um improviso, mas era necessário. Então tem horas que é melhor, vou falar, meu pai, os midianitas, que agora tiraram José, não sabia que eles estavam na cova. Então possivelmente, segundo os estudos, eles precisariam improvisar para tirar José do poço, sim ou não? Não estavam trazendo corda, tinha que tirar do poço. Mas a corda não foi feita para puxar gente, foi feita para puxar balde. Então quando eles tiram com pano, é Deus falando: quando você caiu, se machucou, mas agora que eu mandei te tirar, você vai sair confortável. Porque a corda machuca, mas o pano ameniza a dor. Eita! Deus está falando: eu movi alguém que você não esperava para usar algo que ele não esperava, mas isso que ele está usando não vai te machucar, e você vai saber que é a minha mão, porque eu improvisei algo para te retirar daí. E aí diz que ele o alcançaram, é sinal que teve distância e esforço. E aí diz que venderam José por 20 moedas, ou seja, quando você ia no mercado, naquela época, tudo que era vendido por dinheiro, na maioria das vezes, quando era vendido por dinheiro, era semente, era fruto, era gado, isso era vendido com dinheiro. Escravos, se fossem de fora, vendia-se por dinheiro, mas se fosse de dentro, se trocava. Então, você não comprava escravo. Você tinha um escravo na sua fazenda, alguém que era um serviçal, você falava: eu te dou 3, você me dá um desse mais forte aí. E aí se trocava, porque eles eram da terra. Mas se eles fossem estrangeiros, se comprava. Mas José era da terra. Por que eles compraram José com dinheiro? Porque agora José não era mais escravo, José era semente, e semente se compra com dinheiro. Então nós vemos aqui que agora ele já não é mais a estrutura do que era, ele agora já estava se transformando em algo. Porque a gente lê esse texto aqui, parece que de manhã ele foi jogado na cova, de noite o povo chegou, de manhã cedo ele foi vendido, irmão. Eu preciso dizer que quando ele foi jogado na cova, ele era um menino, o amado de papai. Mas quando ele sai da cova, para chegar na casa de Potifar, que é o seu destino, ele já se tornou um homem. Porque quando a gente é menino, a gente age como menino, fala como menino, pensa como menino. Então o texto parece que isso, aconteceu. Vê se você lembra da tua vida, irmão, quantas coisas estão doendo, quanto tempo você está na cova, quanto tempo você está sofrendo.
Não foi de um dia para outro. Você está há muito tempo de cara na lama, não vendo as coisas acontecer dentro da cova, sem conseguir ver a luz, sem conseguir alguém que te resgate de lá. Deus está falando, quando você entrou era um menino, mas agora você é um homem, agora você é uma mulher. E agora eu já preparei alguém para te resgatar. Mas não dá para ser menino e falar, não me pega em mim não, porque você não é dos meus. Já viu aquele contozinho que as pessoas falam assim, o cara estava se afogando, aí Deus mandou o bote, Deus mandou a lancha, Deus mandou o barco, o cara não quis nada, se afogou. Irmão, está esperando Deus chegar. E Deus está falando, sou eu que mando a provisão, sou eu que mando o resgate, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Então você agora já está maduro, já sofreu demais para ficar preocupando quem te tira e quem não te tira. O problema agora é sair, porque você já não é mais o gerente do rebanho. Você agora é o governador, e quem governa tem consciência, porque não adianta ser um governador com a mente fechada. Um governador precisa ter uma mente madura. E quando ele é resgatado, diz que ele é vendido. E ele é vendido para o Egito e vai para a casa de Potifar, sim ou não? Vocês já conhecem a história, né? O que acontece na casa de Potifar? 39, versículo 1 e 2. E José foi levado ao Egito, e Potifar a Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão de guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado para lá. Segura aí. Que tinham levado para lá. Para quê? Para ele ser plantado no Egito. Eu falei que semente não escolhe terra? Foi plantado no Egito. Versículo 2. Já estamos terminando para a gente entrar na ceia. E o Senhor estava... irmão, preciso te dizer, no deserto com o Senhor, você vai prosperar. No frio com o Senhor, você vai ser aquecido. Eu preciso te dizer, se você estiver com o Senhor, não se preocupe, irmão. Tudo que você passou, se o Senhor estiver, fique tranquilo, você vai prosperar. E ele estava na casa do egípcio. E aí nós sabemos da cena, eu quero terminar com isso. O texto vai dizer que ele começa a gerenciar a casa de Potifar, e a mulher de Potifar se afeiçoa nele, sim ou não? E aí o que ela faz? Arma para dar um pega nele. Eu vou botar assim. Aí o que ela faz? Garra na roupa dele, sim ou não? Sim ou não? O que ele faz? Se desvencilha dela e ela fica com a roupa dele na mão, não é? Sim ou não? Porque a roupa dele também não era de serviçal de Potifar. A roupa dele era de governador do Egito, irmão. Então quem sabe quem é, não fica preocupado com a veste que está vestindo no momento. Enquanto a gente não se desprender da veste momentânea, nós não vamos ter a veste eterna. Porque Deus tem um propósito para você. E esse propósito será o quê? Governador. Vou avançar mais. Ele entra na cadeia. O que ele torna? O homem da cadeia, sim ou não? Sim ou não, irmão? E aí ele veste outra veste de quê? Gerente do lugar, irmão. Se ele quisesse, ele ainda ia ser aquilo, sim ou não, irmão? Só que ele já sabia que o que Deus tinha para ele era algo maior. E eu termino o texto dizendo assim: o sonho que José teve, o primeiro sonho dele, era assim. Ele conta para os seus irmãos, e aí nós vamos entrar na ceia. Sonhei que todos nós éramos feixe, e todos vocês se inclinavam para mim. Semente, para ser feixe tem que ser semente. Porque no primeiro estágio Deus vai fazer você entender o nível da terra. Aí ele fala assim: você vai ser, primeiro estágio, nível da terra, semente. Aí ele: você é o feixe, e todos seus irmãos vão se inclinar para você. No segundo nível do sonho, Deus muda, porque aí você já ficou maduro. Deus fala assim: agora, no sonho você não é mais feixe,
No sonho, agora, a lua e os astros, as estrelas se inclinavam para ele, irmão. Porque se você não entender o primeiro nível da terra, você não vai entender o nível do céu. Só que o contexto diz que o seu pai guardou no coração, irmão. Lembra daquela semente? O feixe? O texto vai avançar para frente. Eu termino agora. Fechar a Bíblia, porque aí eu não falo mais. O texto diz que, então, o deserto, o Egito, começa a ter fome naquele lugar. Ter fome. E não tinha nada. Todos os suprimentos do Egito, do deserto, daquele lugar, se acabaram. Sabe quem é José agora? Uma árvore frondosa, que pode sustentar aqueles que um dia tentaram matar. Porque ele de semente vira árvore. Um dia ele era semente, que alguém arremessou em qualquer lugar. Mas no final da história nós vamos ver, ele abaixo de Faraó era o homem que tinha mais poder. E o contexto vai dizer que seus irmãos agora vão com medo que ele tem. Porque agora José tem fruto para dar. Essa mensagem de hoje é para te dizer que essa construção de semear sonhos até você realizar vai gerar em você uma construção. Você vai começar esquecido, rejeitado, jogado em lugar. Pessoas vão te trair, vão te abandonar, vão te deixar, mas fique tranquilo, faz parte do propósito de se perder, porque Deus vai mandar alguém para te encontrar, para te botar no ramo certo, no lugar certo. E aí, quando você chegar nesse lugar certo, você vai começar a crescer, vai começar a gerar fruto. E aí, um dia aqueles que te desprezaram vão se alimentar do que você tem. Essa noite é uma noite da gente, como diz a mensagem, semear sonhos para colher realidade. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta noite. E enquanto eu faço uma breve oração, gostaria que você fechasse os olhos. Melhor, eu gostaria que você estendesse sua mão direita para frente, assim, ó. A direita, assim, ó, olhando para a palma. Isso. Olhe para a palma da sua mão. Olhe para a palma da sua mão. Imagine agora as sementes que Deus te deu. Tudo que Deus te entregou durante esse tempo. E eu estou falando de 20, de 30, de 40, de 50 anos atrás. Eu estou falando das sementes que Deus te deu. E que talvez você não deixou elas morrer. Você deixou elas morrerem. E Deus está dizendo, sou eu que vou trazer vida. Porque quantas coisas e pessoas falaram para mim e para você que não seria, que não ia acontecer. Mas Deus está dizendo, sou eu o dono da semente. E Deus agora está te dando a oportunidade. Eu quero que você pense profeticamente que Deus agora está inserindo novas sementes na tua mão, para que você agora saiba como lidar com as sementes. Porque entenda uma coisa, tudo que você plantar agora vai alimentar alguém no futuro. Talvez você que não é pai ou que é pai, a árvore que você plantar agora, o seu filho vai comer dela. Talvez a árvore que você plantar agora, a sua família vai se alimentar dela. É necessário saber o tempo certo da locomoção das sementes. E nesse tempo de ceia, nesse dia de ceia, Deus te trouxe aqui, pode vir à frente. Deus te trouxe aqui para novamente te dizer, eu estou mudando a sentença que estava sobre a tua vida, sobre a tua casa. Falaram que não ia ser, falaram que não ia vencer, falaram que não ia conseguir, mas eu, Deus, estou colocando a semente na tua mão. Eu vou procurar um homem na terra, vou achá-lo e ele te achará, e te identificará, e te direcionará acerca de qual semente colocar. Deus está falando com pessoas essa noite. Talvez você tenha perdido muito, talvez muitas coisas tenham morrido na sua vida, na sua casa, mas nessa noite Deus está distribuindo sementes. E talvez essa noite Deus esteja cuidando de você, semente, que um dia alguém falou que não ia dar fruto. Deus te trouxe essa noite aqui para te dizer, sou eu o dono da terra, sou eu o dono da água, sou eu que promovo os nutrientes,
sou eu que te fortaleço. Você está aí, mas poderia estar melhor. Você poderia estar dentro da minha vontade, mas eu te trouxe aqui nesse lugar. Eu te trouxe em Dotã essa noite, para você escolher que tipo de água você vai beber, que tipo de fonte você está disposto a beber. A fonte do passado, que te dava uma identidade limitada sobre um pequeno território, uma pequena casa. Essa é a fonte antiga. É a fonte que te limita de crescer. É a fonte que te dá um cargo menor. É a fonte que te limita de alcançar tudo aquilo que eu tenho para você. Porém, eu tenho uma segunda opção. Essa outra fonte te levará em lugares grandes, em lugares maiores, mas é preciso hoje arrancar a roupa antiga, arrancar a identidade antiga, porque eu não posso usar um governador com uma veste de fazendeiro. Eu não posso usar um governador com uma veste de serviçal da casa de Potifar. Eu tenho uma veste nova para o teu tempo. Eu tenho uma veste nova para a tua vida. É por isso que eu te trouxe aqui, porque aonde eu quero te colocar, eu vou exigir de você uma vestimenta diferente, uma postura diferente, porque esse lugar é um lugar que não existia e eu criei só para você. Em nome de Jesus, amém, amém. Pastora Ju, suba aqui por favor para orar pelos elementos. Enquanto nós adoramos a Deus, a pastora Ju vai orar. Enquanto nós adoramos, já vai pensando aí o que você precisa, que decisão você precisa tomar essa noite. Amém. Você pode estender as suas mãos, vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esse momento, Deus, por esse privilégio, Senhor, que é de lembrar o teu sacrifício na cruz, o teu amor, Pai, por nós. Através desses elementos, Pai, nós abençoamos, nós apresentamos a Ti, Senhor, e nós repreendemos qualquer consagração, Pai. E que a partir desse momento, esse suco, esse pão, Senhor, possa nos trazer a memória do Teu corpo, do Teu sangue, do sacrifício na cruz por nós, para nos libertar, para nos curar, para nos restaurar, Senhor. Que esse momento possamos lembrar até que o Senhor volte, Pai. Abençoamos esses elementos, em nome de Jesus, amém. Pode distribuir os elementos, por favor. O universo chora. Vamos adorar, vamos adorar. O sol se apagou. Ali estava amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. O Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou.
Você está com o seu cálice aí? A comemoração daqueles homens era acerca de algo que tinha sido concretizado, a morte de José. Um plano que para eles estavam perfeito. Só que o que nós vamos fazer essa noite, com a representação do pão e do suco da uva, é sobre um plano que deu certo. Um plano de redenção que Jesus fez, para que eu e você pudéssemos hoje estar falando dele. E toda vez, uma vez por mês, nós tiramos, Pastor Gui, Pastora Ju, por favor. Todas as vezes, uma vez por mês, todo ano, de mês em mês, nós tiramos essa oportunidade para ceiar. Mas eu preciso te dizer que não existe na Bíblia um dia específico para fazer isso. Na Bíblia sempre que você entender que é momento de sentar à mesa com Cristo, você tem que sentar. Nós tiramos uma vez por mês para fazer isso, mas você precisa entender que sempre há tempo de voltar e sentar à mesa com Jesus. A palavra diz que num lugar parecido como esse, numa casa que Jesus pediu que essa casa fosse um lugar separado para a última ceia, ele se reúne com os seus discípulos. Eu preciso te dizer, irmão, Jesus também está aqui e nós, os discípulos deles, também estamos aqui. E naquela mesa, não diferente da nossa pequena agora, tinha pão e vinho, suco da uva. O pão que representava o corpo de Cristo, um corpo que daqui a pouco, naquele cenário, seria submetido a máculas, seria submetido agora a dor, a corte, a sangue, tudo por amor de mim e de você. Nesse cenário, aonde tinha um pão, Jesus ergue o pão ao alto e diz graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Esse pão que vai representar o corpo de Cristo. E quando Cristo se une aos discípulos dizendo: coma do meu pão, porque esse pão representa o meu corpo, e eu com você serei um, vocês comigo serão um. Então era Jesus falando: a partir de agora eu estarei com vocês, mesmo que vocês não vejam, mesmo que vocês não vejam as coisas que estou fazendo, eu farei. E diz que Jesus parte ao pão, e ao partir do pão, a palavra diz que ele diz graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Coma do pão. Obrigado, Jesus. Nesse mesmo contexto, existia um cálice sobre a mesa, que segundo a cultura judaica, era um cálice preparado para Elias. Em uma das posições, ficava-se esse cálice em um lugar. Se você for hoje numa sinagoga judaica, tem uma cadeira lá, e tem um cálice sobre a mesa, porque eles entendem que um dia Elias vai voltar para tomar desse cálice. Porém, nós entendemos, e Jesus entendia, que quem estava lá à mesa é mais importante que Elias. Então Jesus, por saber quem ele era, pega esse cálice que ninguém podia pegar, porque ele agora vai tomar, e vai tomar de um cálice que ninguém pode tomar. E ele pega esse cálice, e erguendo ao alto, diz graças a Deus. E com muita sabedoria, agora ele diz: esse é o cálice de uma nova aliança, uma aliança que estabeleço com vocês através do meu sangue, um sangue capaz de curar, de libertar,
Essa aliança é tão forte que o cálice era o menos importante. O mais importante é o que continha no cálice. Era o vinho, era o sangue. Esse sangue que quando Jesus passou pela via dolorosa, diz a história e a Bíblia, que quem pisou no sangue dele foi sarado. E o texto vai dizer, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então entenda, essa aliança é tão forte que quando ela sai desse cálice e entra dentro de você, essa cura, essa libertação, essa extensão da aliança, ela entra em você e você agora se torna uma aliança viva de Cristo. E ele, erguendo ao alto, diz graças a Deus. Diga graças a Deus. E toma do cálice, tome do cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu sinto no meu coração, nós vamos adorar a Deus mais um pouquinho. Eu sinto no meu coração, irmão. Vocês me conhecem. Eu não sei se existe alguém aqui essa noite que está precisando voltar para a direção do Pai. E olha que eu não estou falando que você está desviado. Eu estou falando de ficar dentro do propósito. E é muito difícil quando a gente já tem os nossos próprios tronos. É muito difícil a gente entregar o governo da nossa vida quando a gente é acostumado a ser governador. É muito difícil entregar a direção da nossa vida quando a gente sabe dirigir. Só que Deus está falando, senta no carona, deixa que eu conduzo. Eu senti no meu coração agora, enquanto eu tomava o cálice, de falar com isso. Existe alguém essa noite? Entenda o que eu estou falando. Não é sobre estar desviado, é sobre estar fora do propósito. Existe alguém essa noite que está fora do propósito e quer voltar para o propósito? Eu estou te dizendo, irmão, para José demorou anos, para você pode demorar dias, para que Deus te exalte. Eu estou falando, amém? Vem, irmã, aleluia. Uou. Se tem mais gente, aproveita, irmão. Esse é o melhor do momento, amém, minha irmã? É isso, é sobre isso. Não é sobre estar desviado, entenda uma coisa, irmão. É sobre estar dentro do propósito. Eu falei, você pode estar dentro da igreja e não ser a igreja, porque Deus não te chamou para esquentar a cadeira. Para esquentar a cadeira tem aquecedor, irmão. Deus te chamou por um propósito maior. Se José, irmão, fosse um desobediente com o pai da terra, com a autoridade terrena, ele tinha perdido o encontro com alguém que Deus separou para ele se tornar governador. Porque às vezes a gente não dá a devida atenção para os movimentos que Deus faz para a gente, e a gente perde a oportunidade de chegar em lugares que Deus queria que a gente chegasse, irmão. Isso é muito forte, irmão. E aí, daqui a 10 anos, daqui a 5, daqui a 1 ano, não dá para falar, Deus, por que as coisas não estão acontecendo? E Deus vai falar, tem um homem lá na rua, tem um homem lá atrás que está esperando para você, para te dizer aonde é Dotã, e você nunca foi nesse encontro. E eu essa noite quero ser esse homem, um homem que não tem identidade, um homem que não, a Bíblia não diz o nome, que a Bíblia não diz quem é, mas um homem que tinha, primeiro, uma resposta. Eu tenho resposta para você. A resposta para você é Jesus. Eu estou preocupado com como está a sua vida. Eu preciso te dizer, e eu também tenho uma direção para você. Essa direção é, volta para o caminho. Fique aonde Deus te chamou para estar. Existe mais alguém? Eu preciso te dizer que espiritualmente, se você não pega essa chave. Espiritualmente, o céu, ele abre portais espirituais, irmão. É onde coisas acontecem e que a gente não consegue explicar, mas dentro desses ciclos, coisas espirituais e grandes acontecem. Isso aconteceu de manhã, quando a pastora falou
Isso está acontecendo agora. E eu preciso te dizer, irmão, existe agora uma atmosfera espiritual que vai te colocar em lugar que você não imaginava. Amém? Existe mais alguém essa noite? Todos aqui estão tão tranquilos com o Senhor? Se Deus te visitar essa noite para te dar um sonho, será que você vai conseguir interpretar? Amém? Mais ninguém? Louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui, pastora, nesse dia que a gente está falando sobre mulheres. Que bom será ter uma oração de uma mulher de Deus. Amém. Deus procurou, Deus achou. Amém? Olha para cá, caminhada é difícil, né? Às vezes a gente passa por situações que a gente não quer passar. A gente vive sobre dúvidas que às vezes a gente não encontra resposta. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês: a resposta está em permanecer nele. Às vezes vai bater dúvida na sua cabeça. Imagina José. Ele amava o Senhor, obedecia seu pai e viveu tantas coisas difíceis. Foi acusado injustamente, foi jogado na cisterna, foi preso, esquecido. Mas a Bíblia não fala que em nenhum momento ele rejeitou o Senhor. Ele seguia vivendo até o dia que o Senhor exaltou. O Senhor separou essa noite para vocês, para dizer para vocês assim: haverá o dia da exaltação dele na vida de vocês. Permaneçam no propósito, porque o Senhor vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu sobre a vida de vocês. Estenda sua mão à frente assim, baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui as tuas filhas, Pai. Vieram aqui, Senhor, com uma atitude de ousadia, com uma atitude, Senhor, de dizer: Senhor, eu entendo que talvez eu não esteja diante do teu propósito, mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu me coloco diante do altar e digo para a terra e para os céus: eu estou voltando para o teu propósito, e nada nem ninguém vai se levantar contra aquilo que o Senhor prometeu e vai vencer, porque a vitória já é minha. A palavra o Senhor já estabeleceu. O Senhor está dizendo para você, filha, nessa noite, só continue a caminhar. Eu sei que você olha muito para os lados e se questiona muito sobre por que Deus, por que não acontece comigo, quando vai chegar a minha hora. Mas o Senhor está dizendo para você: tão certo como a luz do sol, eu sou o Senhor que vou fazer na tua vida, e todos aqueles que não acreditam mais vão ver a minha glória através de você. Deus te usa com autoridade. Eu vejo azeite sobre a tua cabeça. Eu vejo separação sobre a tua vida. O Senhor está mandando te perguntar: o que tu tem feito com aquilo que Ele já te entregou? Desenterra isso hoje. Comece a trabalhar. Porque enquanto você trabalhar para Ele, Ele está dizendo: eu vou visitar os teus sonhos, os teus projetos e tudo aquilo que você tem colocado diante dEle. Não duvide. Desenterra tudo aquilo que você já disse para Ele que não queria mais. Você não estava aguentando o peso, mas o Senhor está aliviando o teu fardo hoje. O Senhor está vindo com bálsamo para curar a tua alma e o teu corpo. Toda lágrima que você derrama, o Senhor está dizendo para você: eu colho cada uma delas. Senhor, toma a vida da tua filha nas tuas mãos. O Senhor está dizendo para você assim: eu vi os teus traumas, eu vi o que fizeram com você, eu estava lá.
Mas o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que te curo. E toda dor que você já viveu será para glorificar o nome dEle. E Deus vai te usar com autoridade e poder. Abre a tua boca e comece a falar, porque Ele vai te tomar em ousadia e poder para libertar todo aquele que está cativo em prisões. Deus te usa com libertação. Você abre a boca, o inferno treme. Pode desenterrar. Você vai começar a sentir. O poder de Deus vai começar a te tomar. E você vai ser usada no meio da rua. Vidas vão chegar ao Senhor através de ti. Acabou o tempo de se esconder. Acabou o tempo de se esconder. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Soberano és tu, Senhor. Muito obrigada por essas almas, Senhor, aqui neste altar. Senhor, o Senhor é o Deus que sonda o oculto, profundo e o escondido. Só tu sabes, Senhor. Eu não as conheço, eu nunca nem as vi, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que tem boca e fala e usa quem quiser. Senhor, confirma tudo o que foi dito aqui essa noite sobre a vida das tuas filhas. Usa outros profetas, levanta outras pessoas, Senhor, para que elas tenham certeza daquilo que o Senhor quer delas e que elas permaneçam de pé, firmes no propósito. É o que eu oro a Ti e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Meu irmão, não se assuste. Não se assuste que Deus está fazendo um movimento novo, irmão. Se prepare para viver algo novo. Deus vai trazer pessoas que a gente não imagina. Essa irmã aqui, ela falou que viu a gente pela internet, né, irmã? Deus moveu ela de longe. Não foi convite de ninguém. Deus está fazendo, irmão. Por isso que é importante que toda vez que a gente publica, pastor Guilherme, por favor, vem para dar benção. Você publique o que a gente está fazendo, porque Deus quer alcançar pessoas. Talvez você não será o pregador, mas você será o anunciador. Talvez Deus quer usar você como canal. Talvez você não será a água, talvez você não será a fonte, mas você será um método que Deus vai usar para alcançar alguém. Se prepare, irmão. Nós vamos viver coisas extraordinárias. Se prepare para ver a tua família, a tua casa, os teus nesse lugar. Deus está fazendo algo novo de novo. Pastor Guilherme. Amém, aleluia. Faça assim com as suas mãos, querido. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de nos remembrarmos a Ti, Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, nos leve em segurança para casa. Que nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Uma semana, meu Pai, em que nós possamos ouvir a Tua voz. Que nós possamos ter sonhos proféticos. Que nós possamos ouvir, meu Pai, a Tua direção. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco poderosamente. Pai, fala com os Teus filhos, meu Pai, de uma maneira singular, de uma maneira muito particular, para que eles tenham certeza que é a Tua voz, meu Pai, e sigam na Tua direção. Pai, que o Teu glorioso amor, que a Tua maravilhosa graça e que as Tuas consolações, meu Pai, sejam conosco até que o Senhor venha, porque nós cremos na Tua vinda e ansiamos por ela. E você que crê e anseia pela vida do Senhor, dê um amém bem forte, aplauda o nome dele. Guarda-me em Ti, Senhor, nas asas do Teu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, Senhor, nas asas do Teu amor. Como eu amo Seu nome, Senhor, como eu amo Seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Como eu amo Seu nome, Senhor. Como eu amo Seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, Jesus. Declare qual é o sol
na terra.